A viúva e a simples fazendeira. Desvendam o segredo que o milionário nunca revelou ao mendigo. Na manhã opressiva de um dia nublado, uma fazenda simples florescia sob uma luz pálida. O cheiro de terra molhada invadia o ar. Maria Conceição Silva, uma engenheira mecânica de 32 anos, caminhava com determinação entre os maquinários. Os sons da fazenda eram uma sinfonia, o grasnar distante das aves, o sussurro do vento nas folhas. E o zumbido incômodo de um motor em apuros. Era o motor de Benedito Ferreira, o fazendeiro respeitado que naquele momento parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Esse motor está sabotado, Benedito. Precisamos agir rápido, disse ela, seus olhos arregalados de preocupação. Maria não era estranha ao desespero. Há poucos meses, sua vida desmoronou quando Rodrigo Mendes, seu ex-noivo ambicioso, a traiu de forma devastadora. A traição ainda queimava em sua alma, mas agora, ao invés de se afundar em tristeza, Maria usava essa dor como combustível. Ela se recusava a ser uma vítima. Mesmo quando a sombra de Rodrigo pairava sobre a sua vida, fazendo-a sentir-se impotente, o motor possuía um mistério. Os fios estavam cortados e o óleo tinha um cheiro estranho. O medo de uma catástrofe iminente era palpável. Benedito, com a testa franzida e a voz trêmula, explicou como tantos pequenos produtores estavam sendo enganados por um cartel que vendia equipamentos defeituosos. Isso é mais que dinheiro, Maria. Aqui está a vida de muitos de nós, disse ele, o olhar de desespero contagiando a fraqueza. Maria se concentrava. Suas mãos tremiam enquanto examinava os componentes. Um nó se formou em sua garganta ao perceber que a sabotagem tinha um propósito maligno. Era um plano planejado, e lá estava ela, prestes a desmantelar um esquema que envolvia seu passado sombrio. As lembranças de Rodrigo surgiam, como fantasmas atormentando sua mente. É apenas um motor, sussurrava para si, tentando manter a calma. Os fazendeiros ao redor começaram a sussurrar entre si. Desconfiados, essa moça voltou depois que o Rodrigo a deixou. Por que ela se importa com o nosso motor? Os murmúrios se intensificavam, mas Maria não podia desistir. Era hora de ser a heroína de sua própria história. No fundo, sabia que o passado dela estava mais entrelaçado com a corrupção que pensava. As manobras de Rodrigo, seu jeito sedutor e traiçoeiro, ecoavam, parecendo jogar pedras em seu caminho. Então, uma luz piscou em seu olhar. Uma pista, algo que poderia desmascarar todo o esquema. Ela precisava agir rápido. Mas quando o céu escureceu e a terça-feira parecia apenas um dia comum, um carro preto apareceu na estrada de terra da fazenda. O coração de Maria disparou. Rodrigo, ele estava aqui, e isso significava problemas. O homem que tinha se infiltrado na sua vida voltava para encurralá-la. Maria sentiu o peso do perigo se aproximando. O que ela faria agora? Enfrentá-lo poderia significar arriscar tudo, mas não lutar significava perder. A tensão pairava no ar e a decisão que ela tomasse poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria parou abruptamente ao ver Rodrigo sair do carro preto. Seu coração pulsava com força. Ele tinha um sorriso arrogante, o mesmo que prendia quando enganava e manipulava. A tensão crescia. Os murmúrios dos fazendeiros em volta aumentaram. "O que ele está fazendo aqui?" alguém perguntou, a voz baixa e cheia de repulsa. Ela precisou de um momento para se recompor. "Maria, que surpresa te ver aqui", disse Rodrigo, com um tom que misturava ironia e desdém. Ele avançou, a confiança emanando dele como um perfume enjoativo. Era claro que ele tinha um plano. Ela sabia que isso não era bom. Benedito ficou em silêncio, observando a troca carregada entre os dois. A atmosfera era densa, como antes de uma tempestade. "O que você quer, Rodrigo?" Maria falou, tentando manter a calma, mas a raiva fervia dentro dela. "Eu só vim ver como você está." "Depois de tanto tempo", disse ele, mas seu olhar traiçoeiro desmentia suas palavras bondosas. Maria se perguntava por que ela ainda acreditava em qualquer coisa que ele dissesse. O nó na garganta voltou, apertando a cada instante que ele se aproximava. Então, antes que ela pudesse se mover, um grito ecoou, um som agudo e desesperado. Todos se viraram. Um dos trabalhadores da fazenda, um homem idoso, estava desabando no chão, as mãos segurando o peito. A cena foi um choque, como um raio. A multidão cercou o homem e a confusão se instalou. Maria viu que o corpo dele estava em convulsão. "Chama uma ambulância!" Benedito berrou, mas os olhos de Maria estavam fixos em Rodrigo. Ele parecia calmo demais, como se tivesse esperado por isso. A urgência do momento misturou-se a uma sensação de traição. Você teve algo a ver com isso?" Maria questionou, sua voz cheia de fúria. Ele riu, um riso frio e cruel. "Não, meu amor. Eu não manipulo a vida e a morte. Não como você pensa." Mas aquele olhar nos olhos dele era um veneno que permeava o ar. Algo não estava certo. E naquele instante, tudo mudou. O homem que estava no chão não era apenas um trabalhador, mas o pai de Maria. Ela sentiu o mundo desabar. Lembrou-se de todos os momentos em que pensou que seu passado havia sido apenas uma dor pessoal, não uma parte de um plano maligno. A traição de Rodrigo não era apenas emocional, era uma traição à sua própria família. Os fazendeiros ao redor ficaram chocados e os murmúrios tomaram conta. "Como isso pode acontecer? Por que ele voltou?" A Maria nem sabia dos riscos. Rodrigo começou a recuar, mas Maria estava em pé. Seu olhar agora misturava dor e ferocidade. "Por que você fez isso? O que mais está escondendo?" Sua voz soava como um grito desesperado. O homem ainda estava no chão, cercado por pessoas que não conseguiam ajudar. Maria buscou na memória. Havia algo que Rodrigo tinha mencionado. Uma conversa sussurrada. Um plano obscuro. E agora, tudo fazia sentido. O motor sabotado não era apenas um simples ataque. Era um golpe contra a própria fundação da vida dela. Rodrigo sorria, mas era um sorriso de triunfo. Ele virou-se e, em um movimento abrupto, jogou algo no chão. Uma pequena caixa metálica que se abriu, revelando documentos. "Aqui estão os contratos. Agora faça o que quiser com a verdade." E com isso, ele simplesmente foi embora.
Maria ficou ali, paralisada. Os murmúrios tornaram-se um rio de vozes, mas tudo o que ela ouvia era o próprio coração batendo forte e a dor cortante de saber que seu passado estava ligado a terror que não via. O que aqueles documentos revelariam? Como ela lidaria com a consequência do que tinha sido desvendado? Maria sentiu que a batalha estava apenas começando. E ao mesmo tempo que o perigo estava mais perto que jamais imaginara. Maria ficou paralisada, a mente girando como um redemoinho. Os murmúrios ao redor tornaram-se um ruído ensurdecedor. Mas tudo o que importava era aquele olhar de Rodrigo. Ele sabia que a verdade sobre o passado dela tinha surgido. E, de alguma forma, ela estava ligando os pontos. O que mais ele havia escondido? Enquanto os fazendeiros tentavam ajudar o homem caído, Maria olhou para a caixa metálica abandonada. Cada documento, cada papel ali podia ser a resposta que ela precisava. Ela se agachou rapidamente, as mãos tremendo, ao tocar a superfície fria do metal. Rodrigo tinha deixado algo que poderia finalmente colocar um fim em seu sofrimento. Mas o que mais ele tinha preparado para ela? Os feixes de luz começavam a desaparecer. E Maria só via os papéis dentro da caixa. Focada, ela retirou um párrafo que parecia brilhar em meio à confusão. Era um contrato. E seu coração disparou ao reconhecer os nomes. Os números! O suor brotou em sua testa. Não! Isso não pode ser! A lembrança de seu pai a temporariamente tranquilizou, mas logo foi abalada. Maria, o que está acontecendo? A voz de Benedito cortou o ar pesado. Ele se aproximou, preocupado. Os olhos dele buscavam os vela, tentando encontrar alguma resposta. Maria olhou para ele e, antes que pudesse responder, sentiu um forte aperto no peito. Um som estrondoso interrompeu a conversa, como uma explosão distante. O chão começou a tremer. As árvores balançavam e a fazenda inteira parecia enlouquecer. As pessoas ao redor começaram a gritar, confundidas e aterrorizadas. Maria levantou os olhos e viu uma fumaça negra subindo ao longe, do lado de um armazém que até então estava intacto. O que está acontecendo? A voz de Benedito. Mal conseguia se escutar. Era um incêndio. As chamas rapidamente engoliam o armazém e o pânico se espalhou como um fogo aceso. Eles estão atacando! Temos que sair daqui agora! Alguém gritou. Maria ficou sem reação, mas o instinto de sobrevivência a fez correr em direção ao fogo, ignorando todos os avisos. O que ela queria encontrar? Quem estava por trás disso? E por que Rodrigo parecia tão calmo? As respostas estavam aí, escondidas na fumaça. Maria! Vem aqui! Benedito gritou, puxando-a. Não vá! Precisamos ajudar a evacuar! Mas ela sentiu que algo grande estava prestes a ser revelado. E enquanto a fumaça se espalhava, seu olhar se fixou no que havia na caixa. Os documentos de Rodrigo poderiam expor não só os contratos, mas a verdadeira natureza dele e o porquê de tudo aquilo estar acontecendo. Neste meio tempo, a multidão se dispersava, mas algo a fez hesitar. Do canto de seu olho, ela notou uma figura familiar no meio da fumaça densa. Era seu pai, ou melhor, o que poderia ser seu pai, mas estava diferente. Ele se aproximou, a feição pálida e uma expressão de dor cravada no rosto. Maria, você não sabe. Eu não sou quem você pensa que sou. O mundo pareceu parar. Toda a raiva, a tristeza e a dor se moldaram em choque. Ele não era só um fazendeiro. Os pormenores que ela não percebera antes surgiram como sombras. O que você quis dizer com isso? Maria quase não conseguia falar.
Ouvia o rugido do incêndio, os gritos das pessoas, mas nada daquilo importava mais. Rodrigo, o que você sabe sobre ele? Ele está envolvido com coisas que você não imagina. E eu não sou seu pai biológico. O coração de Maria se partiu em 1000 pedaços. O que estava acontecendo? Ela olhou para Benedito, mas ele também estava focado na cena, sem entender o que estava se desenrolando diante deles. E nesse momento, a única coisa que Maria podia fazer era agarrar os papéis na mão, sentindo como se sua vida estivesse se desmanchando em um emaranhado de mentiras e traições. O que mais estava escondido? E quem realmente era seu pai? A mente dela se tornava um labirinto de questionamentos, enquanto a fumaça e a confusão cercavam seu mundo. Maria, vamos sair! Benedito puxou-a para longe, mas a verdade tinha começado a se desdobrar, e ela sabia que agora a batalha real estava prestes a começar. Maria sentia sua cabeça girar. As palavras do homem, que chamou de pai, soavam como um eco distante. Eu não sou seu pai biológico. Ela queria acreditar que era um pesadelo, mas a fumaça densa envolvia tudo, tornando tudo mais confuso. O silêncio abrupto que se seguiu a essa revelação fez seu coração disparar. Maria, precisamos sair! Benedito a puxou, mas as pernas pareciam pesadas como chumbo. Olhou para o homem em pé diante dela, que parecia não mais ser o herói em suas memórias, mas um estranhão com uma história que ela nunca conheceu. O que você está dizendo? Gritou com a voz sufocada pelo terror. O tempo parecia se arrastar. Ao redor, o fogo consumia o armazém. As chamas dançando alto, refletindo imagens de pânico e desespero. Ele está com Rodrigo. Ele não é quem você pensa. O grito de alguém na multidão cortou o ar, mas as palavras do homem ressoavam em seu interior. Você me enganou a vida toda? Maria perguntou, sua voz balançando entre a raiva e a dor. Os murmúrios dos fazendeiros se intensificaram. O que mais você esconde? A verdade parecia uma lâmina afiada, prestes a cortar o pouco que restava de sua sanidade. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Eu contar, você estará em perigo, mas... E seu pai? Ele estava em dívida com eles. Um tremor na voz dele. As sombras de Rodrigo se desenhavam mais altas agora. Ele não está sozinho nessa história. Ele faz parte de algo muito maior e mais sombrio. E naquele momento, a visão de seu pai escorregou para um espaço vazio. As lembranças dos risos e das histórias suaves se tornaram um eco cruel. O que mais poderia ser? Real. Maria viu o olhar de Benedito, cheio de preocupação e desesperança. Ela se sentiu mais sozinha do que nunca. Maria! A voz de Benedito era um chamado distante. Precisamos fugir! Não podemos perder tempo! Mas enquanto tentava se virá-la para seguir, algo vibrante despontou em sua mente. Uma lembrança do passado. Uma noite limitada por uma tempestade. O rugido do vento. Seu pai tentando proteger a família. O porão! Ela gritou, as peças finalmente se encaixando. As dimensões do armazém. Talvez tenha algo. Sem hesitar, ela decidiu correr em direção ao armazém em chamas. Os olhares chocados dos fazendeiros a seguiram, murmúrios horrorizados permeando o ar. Ela vai se matar! Isso é loucura! Mas Maria já estava no caminho. As chamas lambiam o céu, um manto de calor e fúria. Ela viu um canto desmoronando. Uma grande porta carregando a promessa de segredos que nunca devia conhecer. O fôlego saiu de seus pulmões enquanto se esgueirava para dentro, a densidade da fumaça tornando tudo um desafio. No interior, tudo estava alucinatório e caótico. Ele havia dito que havia algo ali.
E assim que seus olhos se ajustaram, suas mãos apalparam o chão. Um baú velho se ergueu diante dela, coberto de poeira e marcas do tempo. Fechou os olhos por um momento, respirando fundo, enquanto uma chama de esperança passava pelo coração. Mas ao abrir o baú, a verdade não foi aquilo que esperava. Fios de documentos rasgados, fotos em preto e branco. O peso do segredo desmoronou seu ser. Entre as folhas, uma imagem chamou sua atenção. Era uma foto de seu pai, cercado por homens que ela reconheceu, mas não queria. Eram os mesmos. Homens que Rodrigo manteve perto, mas uma figura se destacou. Uma mulher com um olhar de determinação. A mãe de Maria. E tudo mudou. Não, isso não pode ser. O choque a atingiu como uma onda, um vendaval. A revelação travou sua respiração. A mulher que ela sempre pensou ter desaparecido estava ali. O estranho sorriso em seu rosto e a conexão que nunca teve. Maria, saia! A voz de Benedito ecoou, quebrando a bolha de negação em que ela estava presa. O fogo está vindo para cá. O chão estalou e em um instante o teto começou a desabar. Maria agarrou os documentos, sua mente girando descontrolada. Benedito, eu preciso saber mais! Gritou, entrelaçando a urgência do que tinha em mãos e a pavorosa imagem da sua família. E enquanto o incêndio rugia e a estrutura desmoronava. Ao seu redor, a ferida aberta do passado a chamou com força. O que mais ela não sabia? E por que Rodrigo sabia sobre tudo isso? O mundo fora daquelas chamas parecia distante, mas a verdade estava ali, prestes a ser revelada, e ela não poderia mais ignorá-la. Saia, agora! Benedito estava à porta, puxando-a. Mas Maria não queria sair daquele jeito. Precisava de respostas. Olhou mais uma vez para a foto. E o que ela viu trouxe ainda mais confusão. Antes de se voltar para a saída, uma voz partiu do fundo da sala, queimando o ar. Maria, a verdade está mais perto do que você imagina. O que você descobrir mudará tudo. A última coisa que Maria viu, antes de o fogo a engolir, foi o rosto da sua mãe. Um enigma indesvendável que fazia seu coração rasgar. O tempo estava se esgotando e as chamas estavam prestes a tomar conta. A única certeza que tinha agora era da dúvida. O que mais estava escondido? E quem realmente estava ao seu lado? Maria estava paralisada, a mente girando como um redemoinho. A fumaça envolvia tudo, e a imagem da foto de sua mãe queimava em sua mente. O que mais você está escondendo? A urgência e a pressão do incêndio ao seu redor pareciam alucinatórias. O calor aumentava, e ela precisava sair. Mas as respostas a prendiam naquele lugar. Maria, saia! A voz de Benedito ressoou. Ele estava à porta, fazendo gestos desesperados para que ela saísse. Mas ela não podia, não agora. Precisava entender o que significava tudo aquilo. Com um último olhar para a foto, a magia do passado e a dor do presente colidiram. Ela se virou pro baú novamente, suas mãos tremendo enquanto rabiscava os documentos que havia pegado. A cada folha que examinava, uma nova peça do quebra-cabeça surgia. Contratos, registros de venda, nomes conhecidos e uma sigla que ecoou em sua mente. RDS. O que isso significava? A pressão subiu novamente. Sentia a fumaça queimando seus pulmões. Maria, vamos! Benedito gritou mais uma vez. A urgência estava no ar. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo explosivo ressoou nas proximidades e a estrutura começou a tremer. A certeza do perigo imediato tomou conta,
Paredes começavam a ceder e o chão se estilhaçava. A reação instintiva a puxou para fora. Ela deu um passo em direção à saída, mas de repente tudo mudou. Uma sombra alta surgiu entre as chamas e a fumaça, e era Rodrigo. Ele estava ali, com um sorriso cruel no rosto, como se tivesse esperado até aquele momento. "Ainda não acabou, Maria!" ele disse, a voz baixa, mas com uma intensidade que ecoou em seu coração. "Vocês estão prestes a descobrir muito mais do que imaginam." Benedito começou a gritar algo, mas a atenção de Maria estava fixada em Rodrigo. "O que você quer?" Sua voz tremia, uma mistura de raiva e medo. "Você não pode fazer isso!" "Posso e vou!" Rodrigo avançou, cercado por uma aura de confiança desconcertante. "Apenas observe o que acontece quando você descobre a verdade." Ele ergueu uma mão e um estrondo ecoou. Nada menos que um segundo raio de destruição. Uma explosão ao seu redor fez o ar tremer. O chão sob ele se abriu. Um buraco se formou, como se a própria terra se convulsionasse. No meio do caos, a figura de Rodrigo desapareceu entre os destroços. E, ao mesmo tempo, uma sensação de alarme percorreu o corpo de Maria. O que ele sabia? E o que mais iria acontecer? "Vamos!" Benedito gritou, puxando-a outra vez. Mas algo a fez hesitar. Um grito familiar ecoou. Um clamor que cortou a confusão. Maria era a voz de seu pai. Não o homem que ela conhecia, mas o que estava em sua mente agora. Uma figura surgindo da fumaça. Ferido, mas determinado. Ele tinha algo nas mãos. Algo que reluziu. Quando Maria finalmente reconheceu o que era, seu coração disparou de terror e confusão. Era uma faca, parecendo ter sido forjada de alguma forma. "Você não sabe de muita coisa, minha filha", ele gritou, sua voz cortando através do ruído. "Rodrigo não é o único que mente. Você..." Nem mesmo em mim, o mundo ao redor dela se esvanecer. A verdade estava vendo agora, em meio ao incêndio. Um homem que carregava segredos pesados. E de repente tudo o que conhecia sobre ela mesma estava em questão. Onde estava a verdade entre pai e filho? Entre amor e traição? As labaredas crescendo ao redor. E os gritos do povo agora se misturavam ao seu pensamento. A dor e a revelação se sobrepunham. O que mais eles escondiam? O fogo, a fumaça, Rodrigo, tudo girava em sua mente como uma tempestade. "Maria!" A voz de Benedito a trouxe de volta. "Temos que sair." Ela hesitou. A confusão e o desespero de saber o quanto era manipulada estavam a atormentar sua alma. Tudo o que havia construído em torno de si desabava. E a única resposta à sua frente era o fogo crescente e a verdade incerta. E ali, uma decisão se formou. Eu preciso saber. E com isso, Maria se virou novamente, disposta a encarar o caos que estava por vir. Maria estava paralisada, a mente girando como um redemoinho. A fumaça envolvia tudo, e a imagem da foto de sua mãe queimava em sua mente. O que mais você está escondendo? A urgência e a pressão do incêndio ao seu redor pareciam alucinatórias. O calor aumentava e ela precisava sair, mas as respostas a prendiam naquele lugar. "Maria, saia!" A voz de Benedito ressoou. Ele estava à porta, fazendo gestos desesperados para que ela saísse. Mas ela não podia. Não agora.
precisava entender o que significava tudo. Aquilo, com um último olhar para a foto, a magia do passado e a dor do presente colidiram. Ela se virou para o baú novamente, suas mãos tremendo enquanto rabiscava os documentos que havia pegado. A cada folha que examinava, uma nova peça do quebra-cabeça surgia. Contratos, registros de venda, nomes conhecidos e uma sigla que ecoou em sua mente: RDS. O que isso significava? A pressão subiu novamente. Sentia a fumaça queimando seus pulmões. Maria, vamos! Benedito gritou, puxando-a. Mas algo a fez hesitar. Um grito familiar ecoou. Um clamor que cortou a confusão. Maria! Era a voz de seu pai. Não, não o homem que ela conhecia, mas o que estava em sua mente agora. Uma figura surgindo da fumaça, ferido, mas determinado. Ele tinha algo nas mãos, algo que reluziu. Quando Maria finalmente reconheceu o que era, seu coração disparou de terror e confusão. Era uma faca, parecendo ter sido forjada de alguma forma. Você não sabe de muita coisa, minha filha. Ele gritou, sua voz cortando através do ruído. Rodrigo não é o único que mente. Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em mim. O mundo ao redor dela parecia se desvanecer. A verdade estava se desenrolando em um fio de luz e trevas. Maria olhou para o rosto de seu pai, ali, em meio ao incêndio. Um homem que carregava segredos pesados e, de repente, tudo o que conhecia sobre ela mesma estava em questão. Onde estava a verdade entre pai e filho, entre amor e traição? As labaredas crescendo ao redor e os gritos do povo agora se misturavam ao seu pensamento. A dor e a revelação se sobrepunham. O que mais eles escondiam? O fogo, a fumaça, Rodrigo, tudo girava em sua mente como uma tempestade. Maria! A voz de Benedito a trouxe de volta. Temos que sair. Ela hesitou. A confusão e o desespero de saber o quanto era manipulada estavam a atormentar sua alma. Tudo o que havia construído em torno de si desabava, e a única resposta à sua frente era o fogo crescente e a verdade incerta. E ali uma decisão se formou. Eu preciso saber. E com isso, Maria se virou novamente. Disposta a encarar o caos que estava por vir, corajosamente ela avançou, com os papéis em mãos, seu pai seguindo-a. O calor a assolava e a adrenalina disparava. O que você quer dizer com isso? Maria gritou, tentando entender a nova dinâmica. Ele hesitou, a faca procurando uma certeza que não tinha. E, nesse instante, tudo tomou um rumo inesperado. Rodrigo não é quem você pensa, disse ele, quase num sussurro. Ele é seu irmão, Maria! O impacto daquelas palavras foi como um golpe no estômago. Maria parou. Irmão? O chão pareceu abrir e a realidade desmoronar. Não! Isso não pode ser verdade! Os olhos dela se encheram de lágrimas, enquanto a fumaça girava em torno. Você está mentindo! Ele seria incapaz disso! Mas a reivindicação dele ecoou em sua cabeça. A memória da traição! Os planos obscuros de Rodrigo, tudo ganhando novas cores e contornos. Ele sabe! Ele sempre soube quem eu sou! E ele não é o único! O pai acrescentou, o desespero em sua voz. Eu fui forçado a me afastar de você e de nossa família, tudo para proteger você. A verdade sobre sua mãe, sobre nós, está mais entrelaçada do que você imagina. A tensão no ar era palpável. O que você quer dizer com isso? Maria pediu, a mente zunindo com perguntas. O que você escondeu? Ele foi envolvido em tudo o que aconteceu? Sim, e não só isso, disse ele lentamente.
Toda essa história não é só sobre uma traição. É uma guerra silenciosa entre famílias. E Rodrigo está em busca de poder, custe o que custar. O que você descobrir pode ser mortal, Maria. Assim que essas palavras saíram de sua boca, a sala tremeu violentamente. E uma segunda explosão ecoou, desta vez mais próxima. O teto começou a desabar. E uma parte da estrutura caiu logo ao lado deles, fazendo-os recuar. Não havia mais tempo. Benedito, temos que sair agora! Maria gritou, o medo tomando conta. A verdade que entendia já não fazia sentido. Entre o fogo e seus sentimentos colidindo, algo na voz de seu pai a fez hesitar novamente. Você precisa saber a verdade, Maria! A verdade sobre quem realmente somos e quem realmente é Rodrigo. Mas as palavras estavam perdidas no lamento crescente das chamas. A única certeza era que a vida dela nunca mais seria a mesma. Com o calor subindo e a fumaça densa dificultando a visão, ela percebeu que o tempo estava se esgotando. O que mais estava escondido? E como isso poderia mudar tudo? Maria se virou para a porta com seu pai e Benedito a seguindo. O que aconteceria se a verdade finalmente aparecesse? Opressiva e aterrorizante, ela assumia um novo significado. Ao cruzar a limiar da porta, uma última explosão fez o ar vibrar. Maria, agora realmente ciente de que o que viria a seguir poderia destruir tudo. As ondas da chama se tornaram uma metáfora da própria vida dela. Uma vida cheia de mentiras por dentro e fora. E enquanto se lançavam na escuridão, Maria sentiu que estava prestes a descobrir muito mais do que esperava. Maria estava paralisada, a mente girando como um redemoinho. A fumaça envolvia tudo e a imagem da foto de sua mãe queimava em sua mente. O que mais você está escondendo? A urgência e a pressão do incêndio ao seu redor pareciam alucinatórias. O calor aumentava e ela precisava sair, mas as respostas a prendiam naquele lugar. Maria, saia! A voz de Benedito ressoou. Ele estava à porta, fazendo gestos desesperados para que ela saísse. Mas ela não podia. Não agora. Precisava entender o que significava tudo aquilo. Com um último olhar para a foto, a magia do passado e a dor do presente colidiram. Ela se virou para o baú novamente, suas mãos tremendo, enquanto rabiscava os documentos que havia pegado. A cada folha que examinava, uma nova peça do quebra-cabeça surgia. Contratos, registros de venda, nomes conhecidos e uma sigla que ecoou em sua mente. RDS. O que isso significava? A pressão subiu novamente. Sentia a fumaça queimando seus pulmões. Maria, vamos! Benedito gritou, puxando-a. Mas algo a fez hesitar. Um grito familiar ecoou. Um clamor que cortou a confusão. Maria! Era a voz de seu pai. Não o homem que ela conhecia, mas o que estava em sua mente agora. Uma figura surgindo da fumaça. Ferido, mas determinado. Ele tinha algo nas mãos, algo que reluziu. Quando Maria finalmente reconheceu o que era, seu coração disparou de terror e confusão. Era uma faca, parecendo ter sido forjada de alguma forma. Você não sabe de muita coisa, minha filha. Ele gritou, sua voz cortando através do ruído. Rodrigo não é o único que mente. Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em mim. O mundo ao redor dela parecia se desvanecer. A verdade estava se desenrolando em um fio de luz e trevas. Maria olhou para o rosto de seu pai, ali em meio ao incêndio. Um homem que carregava segredos pesados e, de repente, tudo o que conhecia sobre ela mesma estava em questão. Onde estava a verdade entre pai e filho? Entre amor e traição? As labaredas crescendo ao redor e os gritos do povo agora se misturavam ao seu pensamento. A dor e a revelação se sobrepunham. O que mais eles escondiam? O fogo, a fumaça, Rodrigo, tudo girava em sua
Mente como uma tempestade. A voz de Benedito a trouxe de volta. Ela hesitou. Ela hesitou. A confusão e o desespero de saber o quanto era manipulada estavam a atormentar sua alma. Tudo o que havia construído em torno de si desabava, e a única resposta à sua frente era o fogo crescente e a verdade incerta. E ali uma decisão se formou. Eu preciso saber. E com isso, Maria se virou novamente, disposta a encarar o caos que estava por vir. Corajosamente, ela avançou, com os papéis em mãos, seu pai seguindo-a. O calor a assolava e a adrenalina disparava. O que você quer dizer com isso? Maria gritou, tentando entender a nova dinâmica. Ele hesitou, a faca procurando uma certeza que não tinha. E nesse instante, tudo tomou um rumo inesperado. Outra explosão, desta vez menor, porém mais perto, fez com que a estrutura tremer. O chão se partiu ao meio e uma sombra escapuliu entre os destroços. Maria ficou paralisada, o olhar fixo enquanto a fumaça tomava conta de tudo. Era Rodrigo, mas ele não estava sozinho. Do lado dele emergiu uma figura inesperada. Sofia, a mulher que sempre esteve à sombra de Rodrigo, mas que agora parecia diferente, mais poderosa. Seu olhar cruzou com o de Maria. Surpresa, não é? Disse Sofia, e cada palavra soava como um golpe. Eu sou a verdadeira chefona desse jogo. Marcas de raiva e dor estavam nas feições de Maria. O que você quer dizer com isso? Gritou, sem saber em quem acreditar. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Sofia deu um passo à frente, cruzando os braços. Oh, mas é! Eu sou a verdadeira ligação entre tudo isso. Não sou apenas uma assistente. Fui quem incentivou Rodrigo a fazer seus joguinhos, a manipular tudo. Esta fazenda não é só um negócio, é parte de um legado. Um legado que Rodrigo e eu construímos juntos. As explosões ao fundo ecoavam como um alerta. Maria não sabia se era a fumaça ou a revelação que a fazia sentir tontura. Olhou para seu pai, buscando apoio. Assim que ele abriu a boca para falar, Sofia interrompeu. E você, pai? Que lado você realmente está jogando? O choque em seu rosto era evidente. O que você quis dizer com isso? Perguntou o homem que sempre pensou dizer a verdade. Você achou que poderia esconder de mim? Seu passado é muito mais ancestral do que você imagina. Sofia prosseguiu, o sorriso se expandindo como uma cobra prestes a atacar. A compra da fazenda que você fez não é apenas por amor. Há algo mais sombrio. Seu casamento com a mãe de Maria foi uma manobra. Você não é a vítima que pensou que era. Maria sentiu o coração parar. Aquilo era demais. O desespero começava a invadir seu ser. Todos os pensamentos se atropelavam em sua mente. Você é a razão do nosso sofrimento? Sofia gargalhou, com um eco de maldade. Eu sou a razão de tudo. E você, Maria, é a peça final do tabuleiro. Rodrigo estava em silêncio, observando a cena desenrolar, até o momento em que abriu a boca. Você realmente acha que isso é só sobre o que Sofia quer? É mais do que simplesmente poder. É sobre quem controla a verdade. E você, minha irmã, pode ser a chave para tudo. A revelação o atingiu como um raio. Irmãs, o que mais não sabia? Todos os segredos até ali pareceram evaporar. E em menos de um segundo, Maria se viu cercada por mentiras e verdades que nunca havia imaginado. Saia da minha frente, gritou. O caos ao seu redor era uma tempestade.
Mas o que era verdade? O que era só enganoso? Ela precisava de respostas. O fogo ao fundo rugia alto, mas a batalha estava longe de acabar. E com isso, Maria soube, no instante mais profundo de seu ser, que o que aconteceria a seguir mudaria tudo. Maria estava paralisada, a mente girando como um redemoinho. A fumaça envolvia tudo, e a imagem da foto de sua mãe queimava em sua mente. O que mais você está escondendo? A urgência e a pressão do incêndio ao seu redor pareciam alucinatórias. O calor aumentava, e ela precisava sair. Mas as respostas a prendiam naquele lugar. Maria, saia! A voz de Benedito ressoou. Ele estava à porta, fazendo gestos desesperados para que ela saísse. Mas ela não pedia. Não agora. Precisava entender o que significava tudo aquilo. Com o último olhar para a foto, a magia do passado e a dor do presente colidiram. Ela se virou para o baú novamente, suas mãos tremendo enquanto rabiscava os documentos que havia pegado. A cada folha que examinava, uma nova peça do quebra-cabeça surgia. Contratos, registros de venda, nomes conhecidos e uma sigla que ecoou em sua mente: RDS. O que isso significava? A pressão subiu novamente. Sentia a fumaça queimando seus pulmões. Maria, vamos! Benedito gritou, puxando-a, mas algo a fez hesitar. Um grito familiar ecoou, um clamor que cortou a confusão. Maria! Era a voz de seu pai. Não o homem que ela conhecia, mas o que estava em sua mente agora. Uma figura surgindo da fumaça, ferido, mas determinado. Ele tinha algo nas mãos, algo que reluziu. Quando Maria finalmente reconheceu o que era, seu coração disparou de terror e confusão. Era uma faca, parecendo ter sido forjada de alguma forma. Você não sabe de muita coisa, minha filha. Ele gritou, sua voz cortando através do ruído. Rodrigo não é o único que mente. Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em mim. O mundo ao redor dela parecia se desvanecer. A verdade estava se desenrolando em um fio de luz e trevas. Maria olhou para o rosto de seu pai, ali, em meio ao incêndio. Um homem que carregava segredos pesados. E de repente, tudo que conhecia sobre ela mesma estava em questão. Onde estava a verdade entre pai e filho, entre amor e traição? As labaredas crescendo ao redor, e os gritos do povo agora se misturavam ao seu pensamento. A dor e a revelação se sobrepunham. O que mais eles escondiam? O fogo, a fumaça, Rodrigo, tudo girava em sua mente como uma tempestade. Maria, a voz de Benedito a trouxe de volta. Temos que sair. Ela hesitou. A confusão e o desespero de saber o quanto era manipulada estavam a atormentar sua alma. Corajosamente, ela avançou com os papéis em mãos, seu pai seguindo-a. O calor a assolava e a adrenalina disparava. O que você quer dizer com isso? Maria gritou, tentando entender a nova dinâmica. Ele hesitou, a faca procurando uma certeza que não tinha. E nesse instante, tudo tomou um rumo inesperado. Outra explosão, desta vez menor, porém mais perto, fez com que a estrutura tremer. O chão se partiu ao meio e uma sombra escapuliu entre os destroços. Maria ficou paralisada, o olhar fixo, enquanto a fumaça tomava conta de tudo. Era Rodrigo, mas ele não estava sozinho. Do lado dele emergiu uma figura inesperada. Sofia, a mulher que sempre esteve à sombra de Rodrigo, mas que agora parecia diferente, mais poderosa. Seu olhar desafiador cruzou com o de Maria. Surpresa, não é? Disse Sofia, e cada palavra soava.
como um golpe. Eu sou a verdadeira chefona desse jogo. Marcas de raiva e dor estavam nas feições de Maria. O que você quer dizer com isso? Gritou sem saber em quem acreditar. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Sofia deu um passo à frente, cruzando os braços. Oh, mas é! Eu sou a verdadeira ligação entre tudo isso. Não sou apenas uma assistente. Fui quem incentivou o Rodrigo a fazer seus joguinhos, a manipular tudo. Esta fazenda não é só um negócio, é parte de um legado. Um legado que Rodrigo e eu construímos juntos. As explosões ao fundo ecoavam como um alerta. Maria não sabia se era a fumaça ou a revelação que a fazia sentir tontura. Olhou para seu pai, buscando apoio. Assim que ele abriu a boca para falar, Sofia interrompeu. E você, pai? Que lado você realmente está jogando? O choque em seu rosto era evidente. O que você quis dizer com isso? Perguntou o homem que sempre pensou dizer a verdade. Você achou que poderia esconder de mim? Seu passado é muito mais ancestral do que você imagina. Sofia prosseguiu. O sorriso se expandiu. Maria! Era a peça final do tabuleiro. Rodrigo estava em silêncio, observando a cena desenrolar. Até o momento em que abriu a boca. Você realmente acha que isso é sobre o que Sofia quer? É mais do que simplesmente poder. É sobre quem controla a verdade. E você, minha irmã, pode ser a chave para tudo. A revelação o atingiu como um raio. Irmãs? O que mais não sabia? Todos os segredos até ali pareceram evaporar. E em menos de um segundo, Maria se viu cercada por mentiras e verdades que nunca havia imaginado. Saia da minha frente! Gritou. O caos ao seu redor era uma tempestade. Mas o que era verdade? O que era só enganoso? Ela precisava de respostas. O fogo ao fundo rugia alto, mas a batalha estava longe de acabar. E com isso, Maria soube, no instante mais profundo de seu ser, que o que aconteceria a seguir poderia destruir tudo. Uma nova explosão soou, mas desta vez não foi um estrondo normal. Os olhos de Maria se arregalaram quando uma parte da estrutura desabou, revelando uma passagem secreta. E no meio da fumaça, uma caixa veio à tona, coberta de poeira e sujeira. O instinto de curiosidade superou o medo. Com um movimento rápido, Maria se abaixou, puxando a caixa para perto. O que é isso? Seu pai e Benedito tentaram alcançá-la, suas vozes se misturando em uma cacofonia de comandos e avisos. Maria abriu a caixa, e o que viu a deixou sem palavras. Um diário. As páginas amareladas pareciam contar uma história familiar, mas diferente. Enquanto folheava as páginas, imediatamente seus olhos pousaram em um nome. Sofia. Não aquela. Sofia! Mas uma figura da sua história. Uma mulher de um passado não tão distante. As palavras soavam como um eco, narrando segredos obscuros, traições passadas e o mesmo cartel que Rodrigo agora liderava. Nós devemos! O que mais você fez? Maria mal podia acreditar no que lia. O peso da verdade começou a despencar sobre ela. Mas neste momento, tudo se intensificou. Um ranger profundo, ecoando nos corredores, provocou mais uma explosão. A fumaça subiu e o teto começou a desabar. Roubaram do começo! Maria gritou, sentindo que o chão se moveu sob seus pés. A caixa e a verdade dela estavam em risco. E com o pânico crescente, mais uma revelação cortou o ar como uma faca afiada.
Uma voz familiar ecoou através da fumaça. Maria, eu estou aqui! A figura se destacou entre os destroços. Era sua mãe. Não desaparecida, mas ali. Viva! Cada parte do que Maria pensava saber desmoronou sob o peso da verdade chocante. Você não pode estar aqui! Exclamou Maria, o mundo girando. Não era só a fumaça. Era confusão de sentimentos e segredos. E em um instante, Maria se deu conta de que a batalha não era apenas contra Rodrigo ou Sofia. Era contra um passado que ainda poderia definir seu futuro. E enquanto o incêndio e os gritos se misturavam na cabeça dela, onde estava a verdade? O que tinha que ser feito a seguir? A luta não era apenas pela sobrevivência, mas pela revelação do que aguardava nas sombras. Maria estava paralisada, os olhos fixos na figura de sua mãe. A confusão e o choque não deixavam espaço para o alívio. Você está viva? A pergunta saiu em um sussurro, quase impedido. A mulher que olhou de volta para ela tinha a mesma determinação que Maria se lembrava. Mas agora também havia um peso de dor. Maria, eu preciso que você me escute, disse sua mãe. A voz temendo. Rodrigo não é seu irmão. Ele é seu primo. O queixo de Maria caiu. O quê? Como é possível? O ar parecia mais pesado. Difícil de respirar. As chamas dançavam ao redor, mas a revelação descia como um balde de água fria. Era uma nova camada de traição. Um novo nível de confusão. Ele é filho do meu irmão. A mãe continuou, seu rosto pálido e assombrado. A verdade é que sua avó, a avó de Rodrigo, estava envolvida em um esquema mais profundo do que você imagina. A fazenda sempre foi mais do que um pedaço de terra. É um símbolo de poder, de controle. O chão abaixo dos pés de Maria parecia ruir. Mas, e você? O que mais você escondeu? Cada palavra era um golpe, um passo mais próximo do abismo. Era como se a estrutura da vida dela estivesse desmoronando. As chamas rugiam mais alto e Benedito puxava-a para fora da sala. Maria, precisamos sair, agora! Mas Maria mal conseguia se mover. As palavras da mãe zumbiam em sua cabeça. Você não era apenas uma fazendeira! O que mais você fez? A mãe hesitou, olhando para Rodrigo que se movia cada vez mais próximo. O irmão, o primo. O que ele era realmente? A verdade não era só sobre quem era, mas também sobre quem não era. Rodrigo e eu temos um passado que ele não quer que você saiba. Ele tem planos. Tem algo a ver com uma magia antiga que corre em nossas veias. Algo que ele deseja para si mesmo. O tempo parecia congelar. Um riso escandaloso ecoou, e então uma sombra se aproximou. Era Sofia, agora mais imponente. Vocês realmente acharam que poderiam escapar? O que a sua mãe não disse é que a magia é uma bênção e uma maldição. Ela disse, os olhos brilhando. Maria podia ver o que acontecia. Tudo fazia sentido. Os contratos, as espionagens. Sofia estava por trás de tudo. Cada movimento, cada passo cuidadosamente planejado, enquanto aqueles ao redor eram manipulados como peças de xadrez com um jogador invisível. E você pensa que isso terminará bem? Que somos apenas peões? Maria vociferou, a confiança começando a queimar dentro dela. O olhar de Rodrigo se tornou sombriamente apaixonado. Se você soubesse, Maria, se você soubesse de verdade o que a magia pode proporcionar. Antes que ela pudesse processar tudo, uma nova explosão ecoou. O chão se partiu ainda mais e a passagem secreta atrás deles começou a desmoronar.
No meio da confusão, seu coração disparava. Tudo o que ela queria era que a verdade visse a luz. Não posso. Preciso saber a verdade. Sofia riu com desdém. A verdade? Que verdade? Você nunca vai saber quem você realmente é. As palavras ecoaram como uma maldição, e entre uma fraqueza e um grito, Maria viu sua mãe estender a mão. Não podemos parar. O verdadeiro poder está em suas mãos, querida. Você pode mudar isso, mas precisa escolher. E você vai precisar da ajuda de quem menos espera. Mais uma vez, o chão tremeu. O caos se intensificou e com ele a incerteza. O ambiente estava virando um inferno. O que Maria faria agora? No calor da fumaça, com o perigo se aproximando, o que mais ela precisaria enfrentar? E a última coisa que viu antes de tudo se escurecer foi o olhar inabalável de Rodrigo, misturado com um retorno ansioso, como se estivesse esperando que ela decidisse. A escolha estava em suas mãos, mas qual caminho escolheria? O futuro dela agora não era mais claro. As escolhas mais sombrias punham em dúvida a própria essência da vida. O fogo rugia ao redor, as chamas dançavam e Maria sentia o calor escaldante em seu rosto. As revelações a cercavam, pesadas e sufocantes. Sua mãe estava ali e, ao mesmo tempo, tudo queimava ao seu redor. Você é minha mãe e ele não é. Meu irmão? O nó na garganta travava, enquanto a multidão gritava. Rodrigo, ali ao lado, agora parecia um traidor. Sofia, com um sorriso cruel, observava o caos. O olhar de Maria passava de um para o outro. As peças de um quebra-cabeça horrendo se encaixando lentamente em sua mente. Maria, escute! A voz da mãe dela cortou o ar tenso. Você precisa entender quem somos de verdade. Não podemos deixar que eles controlem o nosso futuro. Mas você me deixou! Você me abandonou! A raiva a consumia! Em meio ao pânico, ela precisava de respostas, não de mais segredos. A estrutura do armazém estava desmoronando. Benedito puxava desesperadamente, mas Maria estava paralisada. Sofia se aproximou. Você realmente acha que você pode mudar isso, Maria? Este é o nosso jogo. O que você optar por fazer agora determinará o sucesso de nossa família ou o seu fracasso. Maria sentia o mundo desmoronar. Não vou deixar que vocês decidam meu destino. Uma onda de coragem surgiu do fundo de sua alma. E enquanto a fumaça sufocava, ela fez uma escolha: queimar os planos de Rodrigo e Sofia e reivindicar seu próprio futuro. No fundo, ela sabia que tinha que se libertar. Com um grito poderoso, impulsionou-se em direção à saída, puxando a mãe com força. Vamos! Gritou, enquanto o teto desabava atrás delas. A explosão ecoou e uma onda de calor a empurrou para fora do armazém. Elas caíram na grama, respirando o ar fresco, longe da fumaça. As chamas iluminavam o céu escuro, um espetáculo de destruição voraz. E ali, enquanto todos observavam em choque, Maria sentiu uma onda de liberdade. Você está bem? A mãe perguntou, os olhos cheios de lágrimas. Mas e você? As emoções fervilhavam dentro dela, e a verdade que fora escondida começava a se iluminar. Precisamos contar a todo mundo. Eles precisam saber. Não, Maria, o pai insistiu, enquanto se aproximava. Você não pode confiar em ninguém agora. O perigo ainda está presente. Mas Maria olhou para o rosto de Rodrigo e viu apenas raiva. A briga deles tinha sido sobre quem controlava a verdade.
Não há mais segredos. Gritou para todos ao redor. Esse jogo termina agora. Essa fazenda, essa família, suas mentiras, tudo isso muda aqui e agora. O murmúrio da multidão cresceu. As pessoas estavam divididas, algumas temerosas, outras intrigadas. Mas havia uma sensação no ar, a necessidade de mudança. No meio do caos, enquanto as chamas cresciam, Maria sentiu um novo propósito. Era hora de mudar o paradigma, de libertar todas as vozes que haviam sido silenciadas por tanto tempo. Vamos unir todos. Chega de mentiras e manipulações. A multidão começou a se mover, inclinando-se para ela, como se o peso da verdade estivesse nas mãos dela. O plano de Rodrigo estava desmoronando junto com a fazenda. A batalha estava longe de acabar, mas a vitória estava se formando. As novas alianças estavam se solidificando. Maria olhou para sua mãe, para seu pai, e sentiu a força da unidade. Esse foi o começo, não o fim, sussurrou sua mãe ao lado dela. Maria assentiu, a coragem crescendo dentro dela. A história não acabara ali, era apenas o início do que ainda estava por vir. E com isso, enquanto a fumaça subia pelo céu noturno, uma nova determinação queimava em seu coração. Pronta para enfrentar qualquer desafio, disposta a descobrir os segredos da natureza dela e a lutar pela verdade. Uma furtiva sensação de esperança a envolveu. Mas as questões ainda pairavam no ar. Em quem ela realmente poderia confiar? O futuro permanecia incerto, mas uma coisa estava clara: a luta estava apenas começando. Agora, não se esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora, e este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.